Irmão Venâncio Mondlane não deve voltar para Moçambique. Muito menos deve-se fazer as manifestações do dia 7, porque ele corre risco de ser eliminado. O regime quer muito a cabeça de Venâncio Mondlane, porque só assim é que os seus intentos serão logrados. Eles vão conseguir chegar ao poder por intermédio do assassinato de Venâncio Mondlane. Por isso, ele tem que fazer de tudo para se proteger. Hoje que gravo este vídeo, dia 3 de 11 de 2024, o jornal DW lançou esta matéria, onde o título diz claramente que um especialista teria alertado que Venâncio Mondlane é um homem a ser abatido e que ele chama a atenção a Venâncio Mondlane a não pisar em Moçambique. Eu sei muito bem que isto aqui é duro, todo mundo quer ver Venâncio aqui, mas eu não quero ver Venâncio aqui se não for para transformar Moçambique. E a transformação de Moçambique reside exatamente em ele se manter vivo. E para se manter vivo não é ficando aqui na nação moçambicana, é ficando fora daqui. Porque de tudo se faz para poder se encontrar Venâncio Mondlane. E ao longo da matéria do jornal DW, você vai entender o que o especialista teria dito, que faz muito sentido. O regime poderá bater Venâncio Mondlane e depois dizer: nós não sabemos, vamos investigar, são casos passionais. Você se lembra do abate de Elvino Dias e Paulo Gwambe? É sobre isso que nós estamos a falar. Então faz assim, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e ativa a sua VPN. Troca a localização, coloca outro país que não seja Moçambique, a partir da África do Sul, Estados Unidos, Brasil, França, Alemanha, Amsterdão e tantos outros. Faz isso agora e vamos continuar. MaisVendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixa o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com MaisVendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. Venâncio Mondlane é a salvação do povo moçambicano. Isso é indiscutível. Em todos os fóruns de conversa, nós chegamos a essa conclusão com muito mais facilidade. Por quê? Porque Venâncio Mondlane, ele não, eu já disse, ele não fala com o povo, ele comunica-se com o povo, ele expressa-se e o povo consegue sentir e viver tudo aquilo que ele diz. E o seu manifesto é um manifesto que teria conquistado as pessoas de uma forma que o regime não conseguiu colocar o seu manifesto nas pessoas. E Venâncio Mondlane foi votado massivamente. Uma vez ele ter sido votado massivamente e o regime está a fazer de tudo para poder o abater. Inclusive, neste momento, os meus informantes disseram que estão a dar 100 mil meticais por cada cidadão para poder dar a sua assinatura para validar as eleições fraudadas do Partido Frelimo. Isso por quê? Porque desde o dia 31, o Conselho Constitucional está à espera das provas que deverão vir da Comissão Nacional de Eleições que mostram que a Frelimo teria ganho com 70% dos votos. E há uma coisa muito estranha aqui. Foram 17 milhões em Moçambique a votar. Lá fora foram 333 mil e alguma coisinha moçambicanos registrados para poderem votar. Curiosamente, apenas 4 milhões votaram na Frelimo, que teve 70%. Isto é, a Frelimo teria abocanhado a maior parte dos votantes. E 20% teriam votado em Venâncio Mondlane, que é 1 milhão e alguma coisinha, se a memória não me estiver a trair neste exato momento. Então, os outros absteram-se de votar. Como é que se justifica isso? As contas não foram muito bem feitas e estamos claramente diante de um resultado fabricado em laboratório. Então, Venâncio Mondlane convocou a manifestação conjunta de todos nós e disse: moçambicanos, vamos todos nos mover para onde existe o poder político em Moçambique. E o poder político reside aonde? Na capital, Maputo. Desde então o executivo não dorme, o regime não dorme, o Partido Frelimo no seu todo não dorme. Por quê? Estão todos preocupados em manter o poder. Eles não querem que o poder lhes seja retirado. E há um vídeo, este vídeo que você vê a capa aqui, que o link está aqui na descrição, no qual eu disse o seguinte: a Frelimo não pode mais voltar a governar. Eu alistei as coisas pelas quais eu acredito que a Frelimo não deva voltar a subir no pódio do poder por causa dessas tais coisas. Por cada haver perseguição, eu estarei na lista. E tantos outros que se opõem ao regime neste exato momento. Todo mundo vai estar na berlinda. Vão ser as primeiras pessoas a terem que ser perseguidas, seja por via social, via profissional ou qualquer outra coisinha. As coisas, os dias não vão ser nada bons. Por isso é obrigatório que Venâncio Mondlane esteja vivo para poder lutar por nós. Então, o que aconteceu? Hoje o jornal DW teria publicado esta matéria que diz o seguinte: Mondlane é um homem a abater, alerta acadêmico. Vamos lá entender
É assim, este senhor aqui veio porque logo que Venâncio Mondlane anunciou que ele voltaria para Moçambique, eu disse, nós vamos perder Venâncio. Pode ser que ele tenha algum plano estratégico de fazer as coisas acontecerem, mas ele precisa olhar muito para aquilo que são os traidores. O senhor Forquilha, mas me parece um traidor que um gajo aliado a Venâncio Mondlane. Ele disse que vai liderar a oposição em Moçambique e que vai fazer o bom uso dessa sua posição, mais do que o Suf Momadi teria feito o uso dessa tal posição. Ele está contente com isso e ele está se a reunir com os nossos inimigos. Neste momento, a polícia, que é nossa funcionária, está-se a posicionar como inimiga nossa. E o senhor Forquilha, em momentos muito críticos, está a ir se reunir com a polícia. Por quê e para quê? Eis a questão agora. Então, vamos lá continuar. O jornal DW escreveu o seguinte. Em entrevista DW, o acadêmico Fernando Cardoso considera que o candidato presidencial Venâncio Mondlane deve resguardar-se. O especialista alerta que há figuras em Moçambique com interesse em liquidar o opositor. Isso, irmãos, é claro, está claro isso. Há muita gente interessada na morte de Venâncio Mondlane. Não estranha, está muito calor hoje e está muito complicado. E estou com uma luz a bater de frente para a minha cara neste exato momento, a me aquecer. Continuando aqui, pouco tempo depois de o partido no poder em Moçambique, a Frelimo, ter acusado Venâncio Mondlane de largar os seus apoiantes na hora crítica para optar pelo conforto da diáspora, o candidato presidencial anuncia que participará da manifestação contra a mega fraude eleitoral de 7 de novembro, na sequência das eleições de 9 de outubro. O acadêmico português Fernando Cardoso acha que Venâncio Mondlane faz bem em resguardar-se, mas a narrativa de que Mondlane abandonou o barco visa, na sua opinião, atraí-lo a uma ratoeira ou para uma ratoeira. É assim, o que eles estão a fazer? O ser humano é muito egoísta, ele não gosta de ser desafiado. Estás a ver, quando tu tens as tuas convicções, as convicções estão todas assentes no teu ego. Então, quando as pessoas atiçam o teu ego, tu dizes, não, eu não acho isso. Então, é o que esse especialista está a dizer, que estão a tentar mexer com o ego de Venâncio Mondlane para ele sair da parte incerta e se colocar na parte certa para que eles lhe executem. Entendeu? Ok. Cardoso alerta que Mondlane é chamado homem a abater, sublinhando que a Frelimo de hoje tem tudo menos ética. É isso mesmo, a Frelimo tem tudo menos ética nos dias de hoje e nós não temos mais aquela Frelimo desde que a Frelimo transformou-se em partido político e não em movimento nacional. As coisas começaram-se a complicar. E recomendo fortemente que você veja esta entrevista aqui que eu fiz, ou seja, este podcast que eu tive com o BitKeeper, onde conversamos a respeito dessas cenas. E lá disse-se muita coisa que você precisa, deve e necessita ouvir. Então a DW perguntou, Venâncio Mondlane corre risco de vida? E Fernando Cardoso respondeu o seguinte, se Venâncio Mondlane não se resguardar neste momento, tentarão matá-lo. Não tenho a mínima dúvida. Venâncio Mondlane não tem uma máquina atrás dele. Venâncio Mondlane não é a Renamo. Venâncio Mondlane aderiu a um partido incipiente que não tem sequer estruturas nacionais, que é o Podemos. Não tem estruturas nacionais, que é o Podemos. Venâncio Mondlane tem estado a representar um ressentimento generalizado no país e com uma grande adesão. Como ele tem de facto carisma e tem características de expressar de uma maneira que toda a gente percebe os seus pensamentos, ele é chamado homem a abater. Vamos lá continuar. A DW volta a perguntar, acha que a Frelimo, o partido no poder, teria a ousadia de matar Mondlane depois dos assassinatos de Elvino Dias e Paulo Gwambe, que suscitaram grandes críticas? O senhor Cardoso teria dito o seguinte, eu acho que o regime não teria problema absolutamente nenhum em fazê-lo e negar que tenham feito. Porque sabe que não existe uma máquina atrás de Venâncio Mondlane. A história tem nos demonstrado isso. Eu acho que, neste momento, o objetivo principal de quem manobra neste momento o aparelho da Frelimo é tentar encontrar Venâncio Mondlane. Qualquer acusação que façam no sentido de o tentar provocar ou de tentar incitar o seu orgulho tem esse objetivo. Eu não tenho a mínima dúvida, portanto, eu acho muito bem que Venâncio Mondlane se resguarde e não apareça.
É exatamente essa cena que eu estou a dizer. Venâncio Mondlane, neste momento, é a pessoa número 1. Vão colocar todas as tropas atrás de uma só pessoa. A não ser que Venâncio Mondlane tenha apoio internacional de militares que vão dever de sei lá onde essas cenas para garantirem a sua segurança, não para atacar. Ele não pode voltar para Moçambique. Não pode, não deve. Porque se lhe eliminam, irmãos, vai acontecer aquilo que eu disse para vocês. Nós vamos viver em uma ditadura. Vocês não vão mais poder ver Beleza falar dessa forma. Embora nós tenhamos uma democracia arranhada, um poder de expressão arranhado, as coisas a partir de lá não vão existir do jeito como nós as conhecemos, entendes, né? Então, os não legítimos poderão assaltar o poder e levar o poder. Consegues entender, né? Vamos lá dar continuidade. Nos primeiros tempos, os opositores do regime não estavam dentro do país, mas sim em Dar es Salaam e em outros sítios. Além do mais, a Frelimo de Samora Machel tinha uma coisa que não tem. Além do mais, a Frelimo de Samora Machel tinha uma coisa que esta não tem, que é a ética. Neste momento, o aparelho da Frelimo, que está no poder, tem tudo menos ética e já demonstrou. São um grupo de pessoas que está interessado em dominar os negócios do país e continuar a governar à sua maneira, enganando quem for necessário enganar. A DW depois pergunta para o Sr. Cardoso: em termos de eliminação dos indesejados, o modus operandi da Frelimo continua o mesmo? O Sr. Cardoso responde: não, continua o mesmo desde 2014, desde que mataram Carlos Cardoso. Esta história dos esquadrões da morte é algo de novo que acontece já neste século. Antes, os métodos não chegavam a este ponto. A partir do momento em que a Frelimo começou a perder o apoio entusiasmado, o apoio real da maior parte da população, começou a recorrer a métodos deste gênero. E a Frelimo não precisava de recorrer a estes métodos, o que não quer dizer que não tenha havido em momento algum. O que não quer dizer que não tenha havido em momentos anteriores períodos sombrios. Eu estou a falar dos esquadrões da morte, ou seja, de grupos que estão organizados para realizar assassinatos de pessoas que, de facto, são indesejáveis. Isto não acontece desde o início da Frelimo, mas desde o consulado de Armando Guebuza. Oh, meu Deus, afinal. Então, as coisas começaram a amargar a partir de quando Guebuza entrou, essa coisa de sequestro. Até porque os sequestros começaram em 2011, quando Guebuza estava presidente, e Guebuza não resolveu isto. E eu quero muito acreditar que em algum momento Guebuza, se lhe perguntarem de forma pública, vai dizer: não, repudiamos isto e tal. Enquanto chefe de Estado, o que é que ele fez? Porque ele ficou de 2011 até 2014, porque 2015 subiu o News. Então, o segundo mandato de Guebuza foi um mandato um pouco complicado, certo? Certo. Então, a DW pergunta: vê algum inconveniente no fato de Venâncio Mondlane estar a continuar a sua luta fora do país? E o Sr. Cardoso responde: eu acho que Venâncio Mondlane deve continuar a sua luta num sítio onde possa continuá-la sem ser liquidado. Fora do país, dentro do país, fora do país, também pode ser liquidado. Não será a última vez em que há liquidações dos opositores fora do país, mas é muito mais complicado e também depende do país onde ele possa estar. É aquilo que eu disse. Vocês viram que Nyusi de imediato começou a se reunir com os embaixadores a pedir ajuda da comunidade internacional. E eu disse para vocês que esta comunidade internacional poderá ser chamada a fazer execução sumária, que é: tratem de eliminar esse gás, porque nós temos esta e aquela oferta para vocês. Então, Venâncio Mondlane poderá ter uma oferta maior para essa comunidade internacional, ou a comunidade internacional deverá ter um sentimento tão grande de amor pelo povo moçambicano, ao ponto de dizer para a Nyusi: nós não vamos fazer essas cenas. E os embaixadores não são nada, não são absolutamente nada. Os moçambicanos estão a provar com A mais B. Aqui na África do Sul, os moçambicanos estão a ser roubados pela embaixada. A embaixada da África do Sul, moçambicana, é uma embaixada inútil. Não está a funcionar para o benefício dos moçambicanos residentes naquele país. E, só para constar, a África do Sul tem mais moçambicanos na diáspora. É líder mundial em termos de quantidade de moçambicanos que vivem fora do país. Mas é de onde são roubados os dinheiros dos moçambicanos. Eles não têm onde queixar. Sabe por quê? Porque o regime no qual eles vão
queixar, é o mesmo que rouba. Entende, né? Então, eles não querem sair por causa disso. Então, irmãos, vamos lá orar. Eu não sei fazer essas cenas. Eu sou agnóstico e tal. Eu acredito no poder de Deus, mas eu não frequento igrejas, não faço isso. Então, eu não seria a pessoa certa para dizer eu vou orar. E eu não gosto de mentir para as pessoas. Pessoas que me conhecem, quando me ouvem falar de Deus e tal, ficam tipo... Como você? Mas é assim, eu tenho um outro conceito de Deus que a maior parte das pessoas não tem. Eu acredito na existência de algum Senhor que criou isto aqui, ou de alguma entidade que criou isto, e que essa entidade quer que isto aqui funcione em ordem. Então, é atrás desta ordem que nós devemos estar todos os dias. Temos que dizer a Deus, a Jesus, a qualquer cidadão, a qualquer entidade celestial para a qual você professa o seguinte: Venâncio Mondlane deve se manter vivo e lutar de todas as formas possíveis para que no dia 15 de janeiro de 2024, digo 25, ele possa ascender como presidente de Moçambique. Eu não sou de vestir bonito, não sou de fatos e gravatas, mas nessa data, se Venâncio Mondlane chegar lá, eu estarei de fato e gravata para poder assistir o presidente eleito pelos moçambicanos a tomar o poder. Entendem, né? Então, é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e mais uma vez, irmão, assista os vídeos daqui de casa só com a VPN ligada. Não desliga a VPN. É muito importante. Isso ajuda o seu criador aqui, ok? Por agora é tudo. Até breve. Desapareci. Até o próximo vídeo.